Boa tarde, pessoal. Então, começando aqui então o segundo vídeo, que na verdade seria o primeiro vídeo para a turma de sexta-feira. Só que de qualquer maneira eu vou compartilhar esse vídeo com as duas turmas, tá? Porque tem um pessoal às vezes que está um pouquinho atrasado ou um pessoal que está um pouquinho mais adiantado, que pode acabar pegando alguma informação mais interessante nesse vídeo ou até no outro. O que acontece? O primeiro vídeo, eu não sei se todos aqui chegaram a verificar, o pessoal da sexta-feira, mas eu gostaria que vocês também vissem esse primeiro vídeo, tá? Então agora vamos partir para o segundo vídeo. Na página 43 da nossa primeira apostila, nós temos um exercício onde utiliza varrido ou varredura, né? Ressalto por varredura, como o pessoal chama. Então, esse comando eu sinto que muita gente também tem dificuldade. Então, eu vou tentar também fazer um review aqui. Vamos tentar fazer aí uma breve introdução, uma revisão, para ver se a gente consegue ajudar a sanar algumas das dúvidas. Então, como vamos fazer? Vamos abrir um esboço e a gente vai desenhar um caminho na qual a gente gostaria que um perfil ele fosse adiante. Vou começar aqui desenhando então. Vou pegar uma linha normal, vou vir para o lado, vou pegar uma outra linha, vim aqui também, pegar uma linha de centro, mais uma linha de centro, fazer um círculo. Pessoal, quando eu estou aqui desenhando uma linha e eu termino de clicar, eu fico com essa outra linha grudada aqui, ó, no meu cursor. Só que eu gostaria de desenhar uma outra linha, só que não grudada a essa, ou não unido nesse ponto. Então muitas pessoas dão um ESC e vem aqui e pega novamente, tá? Ou dá um ESC e aperta L. L no teclado, dependendo de como estiver a sua configuração, normalmente todos estão assim, a gente consegue pegar a linha. Só que se eu fizer então aqui uma linha e eu não quiser fazer todos esses dois comandos, eu posso dar 2 cliques bem rápido com o mouse, ele vai sumir e vai continuar com a linha ativa aqui no meu cursor, para eu fazer uma segunda linha. 2 cliques, continua, faço uma nova linha. Entenderam? Então testem esse comando que talvez isso ajuda muito. Bom, perfeito. Então, continuando. Vou aplicar um corte, usar o aparar entidades para cortar esse pedaço de linha. Um ESC aqui. Vou dizer que esta linha tracejada, essa contínua e essa outra contínua são simétricas, então eu vou tornar simétrico. Posso vir aqui ou posso vir aqui também, tanto faz. Tá? Então nesse momento aqui eu tenho essas duas simétricas. Vou dizer que este daqui e este daqui são colineares. Vou aplicar fillets. Fillets de 10, 10, 10 e 10 nos 4 cantos. Vou botar um comprimento aqui nessa linha daqui até aqui de 50, por exemplo. Dessa até nessa também de 50. Vou botar um distanciamento entre esses dois aqui também de 50. Vou botar aqui uns 70 milímetros. E vou botar uma distância do centro aqui à extremidade de 250 milímetros. Tá ótimo. Essas dimensões eu chutei, tá, pessoal? Eu não fiz exatamente iguais a do exercício 43. Eu nem me recordo se lá no exercício tem as dimensões, tá? Mas vocês também podem criar as dimensões que vocês acharem mais interessante. Ótimo? Perfeito. Tenho o meu desenho totalmente definido. Percebam que eu fiz os fillets primeiro, utilizando
o fillet do esboço, aqui esse comando, esboçar fillet, tá? Para depois colocar as dimensões. Professor, posso colocar as dimensões primeiro? Pode, porém, corre o risco de alguma dimensão se perder, tá? Então eu sugiro às vezes fazer o desenho todo para depois você começar a colocar as dimensões. Bom, concluí. Tá aqui o meu esboço. Agora a gente vai criar um outro esboço. Eu quero criar um esboço aqui nessa extremidade aqui. Como que eu faço? Vou sair desse esboço, vou dar um rebuild, um reconstruir, aqui nesse semáforo que tem aqui em cima. Perfeito? Bom, agora eu vou vir aqui nos meus planos e eu vou ver qual desses 3 planos fica perpendicular a essa linha aqui. Tá? Então, esse não coincide, esse daqui fica perpendicular, porque esse aqui também coincide, né? Então, nesse daqui eu consigo abrir um esboço. Vou pegar um círculo, vou desenhar um círculo aqui nessa extremidade, exatamente aqui na origem. Vou botar um diâmetro de 10 milímetros. Vou girar novamente, para a gente visualizar como ficou. E vou dar um novo rebuild. Professor, a minha origem não ficou ali. Então tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer o primeiro esboço. Percebam que no primeiro esboço eu já comecei da origem vindo com uma linha para baixo. Se eu começar com a origem no círculo, aqui no centro, minha origem vai ficar aqui e eu não vou ter nenhuma linha ligando com a origem. Isso é um problema? Não, não é. Dá para trabalhar assim também. Só que vai gerar um pouco de dificuldade para vocês na hora de fazer o segundo esboço. Se o seu esboço já começar na origem, o segundo esboço fica muito mais fácil desenhar apenas na origem também. Perfeito? Seguindo então, quando eu tiver o meu primeiro esboço e o meu segundo esboço, tá? Os dois desabilitados, as linhas vão ficar cinza, eu deixo aqui com rebuild os dois, e daí sim que eu venho na barra recursos. Vindo aqui na barra recursos, como eu já tenho 2 esboços, eu posso vir aqui em ressalto base varrido. Esse aqui que parece um tubo curvado, parece um S. A gente chama de varrido ou de varredura também, tá? Você seleciona ele e aqui vai aparecer algumas opções para a gente clicar. A primeira delas, ele te pede qual o perfil. Se você sair e voltar, só colocar o mouse em cima da parte azul que está selecionada, ele vai aparecer aqui, ó, perfil. Perfil. Qual é o meu perfil? Seria esse círculo. Perfeito? E no momento que você seleciona o círculo, ele já aparece aqui, ó, perfil esboço 2. Se eu abrir aqui essa flechinha, vai marcar lá, ó, esboço 2. Esse é o meu perfil selecionado. Vou fechar aqui para não atrapalhar. E ele já selecionou automático o segundo quadro. Que daí na hora que eu ponho o cursor em cima, ele aparece aqui, ó, caminho. Qual é o caminho na qual esse perfil vai seguir? Esse perfil vai seguir por este caminho, que seria essa linha aqui, toda. Então vamos clicar nessa linha, com esse quadro selecionado. Cliquei e ele pré-visualizou como vai ficar. Vou confirmar. Confirmei. Pronto. Está aqui a minha peça. Isso seria um grampo. Tá? Bom, professor, só dá de fazer isso aí com esse perfil, com esse caminho? Não, você pode fazer qualquer caminho, qualquer perfil. Certo? Então, se eu vir aqui, meu esboço 2 era o círculo. Se eu editar o esboço, vou dar um normal A, e ao invés de um círculo, eu fizer um sextavado aqui, ó. Para quem não viu, eu peguei este comando, polígono. Polígono, no momento que você vai desenhar ele, na hora que você seleciona ele, ele já te pede aqui, ó, quantas faces, quantas arestas vão ter o seu polígono. Se eu digitar aqui 8, eu vou fazer um de 8 lados. Se eu digitar 4, ele vai fazer um quadrado. Se eu digitar 3, um triângulo. E aí vai. Dependendo da necessidade de cada aplicação. Deixei aqui com 6.
Vou colocar a distância entre essas duas faces aqui, 15 milímetros, vou botar até um pouco menos, 13 milímetros. Vou dizer que esse nosso aqui do centro ele está como uma linha de construção, ou geometria de construção, ou aqui para construção. Vou selecionar, deixar desabilitado, e o meu esboço ainda não ficou totalmente definido, porque ele está solto. Pessoal, sempre quando tiver um esboço com alguma parte azul, clica numa linha, tenta arrastar, não deu, clica num ponto, tenta arrastar para um lado, para o outro, e você vai ver o que está solto. Ó, eu estou percebendo que essa linha aqui da parte de cima, quando eu mexo, ela nunca está paralela à minha linha que tem aqui embaixo. Então eu posso dizer, por exemplo, que essa linha e esta linha são paralelas. No momento que eu disse que são paralelas, ficou totalmente paralela. Precisa ser essa linha? Não, poderia ser essa. Tanto faz, depende da sua necessidade. Ou se tem uma necessidade específica. Perfeito? Vou sair, diminuir, vou dar um rebuild. Automaticamente, meu esboço inteiro ficou meu perfil inteiro agora ele ficou sextavado. Tem uma aplicação prática para isso? Não sei, talvez tenha. Eu apenas tentei esboçar um desenho aqui. Para quem conhece uma chave Allen, essa parte aqui ficou muito parecida até. Bom, vamos editar novamente. Vou fazer mais um detalhe, então. Vou pegar aquela nossa linha interna e vou deixar ela agora ativa. Não vou mais deixar ela linha de centro. E vou dar um rebuild novamente. Então agora o que aconteceu? Ficou oco isso. Olha. Como é que eu visualizo que isso ficou oco realmente, né? Aqui a gente tem, ó, na parte de cima, um comando aqui que seria vista de seção. É o quarto comando que tem aqui. Se eu clicar no vista de seção, ele vai automaticamente cortar a minha peça e pré-visualizar. A parte que está em azul é onde realmente recebeu um corte, está partida a peça. E o restante seria a parte oca. Professor, não apareceu de cara assim. Pode ser que o seu ficou selecionado este carinha aqui, ó, ou este, tá? No momento que selecionou um outro, você pode clicar numa das flechas e correr. Ele vai pré-visualizar tudo, para cima, para baixo, um lado, para o outro, tá? Se você voltar para um dos outros, você vai cortar e visualizar como a peça fica em cada um dos planos. Perfeito? Bom, visualizei e confirmo. Tá aqui, consigo ver a peça oca por dentro. Tá? Esse perfil que a gente criou. Perfeito. Quero voltar, não tem mais, não quero mais ficar visualizando. Como eu faço? Clico novamente nesse comando, vista de seção, e ele volta a minha peça como ela era antes. Perfeito? Ok. Certo, pessoal, concluindo essa peça, como eu sempre comento com vocês, girem a peça, sempre para poder visualizar um pouco mais ela, para ver se realmente ficou aquilo que vocês queriam. Concluindo essa peça, agora a gente vai fazer um outro exercício, que daí seria o da página 44. Vou fechar esse daqui. No meu caso eu não vou salvar, no de vocês sugiro vocês fazerem a peça exatamente como eu fiz, finalizar ela dessa maneira e depois vocês me enviarem o desenho ou um print ali da sua tela mostrando que foi você que fez, beleza? Agora a gente vai fazer o exercício da página 44. É um exercício que ele é simples, contudo muita gente tem um pouco de dúvida na hora de fazer ele. Tá? Vou novamente aqui então criar um novo desenho, uma nova peça aqui. E vou pegar aqui um plano frontal, começar um desenho. E o desenho da página 44 ele é um clips, isso mesmo, um clips desse de segurar folha de papel. Vamos lá. Vou começar o desenho aqui por uma linha normal, daí ele desce, vem pra cá.
Vem aqui assim, sobe. Então, percebam que eu estou apenas fazendo um perfil, mais ou menos de como é o nosso Clips. Tá aqui. Ele é um negócio mais ou menos assim. Eu comecei pela origem, tá? O que eu tenho de informação aqui que é relevante, importante? Bom, eu tenho que ter uma linha de centro aqui, e esses três aqui, eles são simétricos. Pessoal, perceba que eu fiz uma seleção das três linhas muito rapidamente. Eu cliquei, segurei o cursor, tá? Segurei o clique e eu arrastei para a esquerda, tá? E eu passei por cima das três linhas e ele selecionou as três. Eu poderia clicar em uma, segurar o Ctrl, clicar na outra, segurar o Ctrl, clicar na outra. Também funciona, só que demora um pouco mais. Se eu fizer da esquerda para a direita, não funciona. Percebam que da esquerda para a direita ele abre um quadro azul. Azul. E da direita para a esquerda ele abre um quadro verde. Qual a diferença? A seleção no quadro verde, da direita para a esquerda, tudo que ele passa por cima, que ele encosta, ele vai selecionar. Tá? Não importa se é só uma pontinha, ele vai selecionar. Agora, se eu estou selecionando da esquerda para a direita, ele só vai selecionar quando eu selecionar uma linha completa. Ó, nesse caso, pegou essas duas. Se eu quiser pegar só essa, selecionei inteira. Se eu quiser pegar só essa outra do canto, peguei inteira. Então, dependendo do tipo de seleção que você precisa, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Isso funciona de baixo para cima ou de cima para baixo, tá? Tanto faz. Depende da sua necessidade e do seu esboço. Bom, esse outro de cima, a linha de centro e esse de baixo também são simétricos. Nesse caso eu não conseguiria selecionar os três de uma vez só, né? Então por isso que eu selecionei usando o Ctrl. Perfeito. Que dimensões que eu tenho aqui já que eu posso colocar? Eu posso colocar que essa daqui é 3,5 e esta daqui é 1,5. Certo? Olha só como já ficou um monte de linha totalmente definida. Professor, essa linha aqui ela deveria ser curva. Perfeito. Então eu vou transformar ela numa linha de centro. Vou puxar uma outra linha para cá, de centro também. E vou pegar um círculo e vou clicar aqui nesse canto. Perceba que o meu cursor ele está lá no canto. Não é só a linha que está lá no canto, o cursor também. Para pegar uma intersecção. Perfeito? Vou dar um ESC aqui para sair. E vou usar novamente o aparar entidades para cortar aquilo que eu não preciso. Perfeito. Bom, qual o raio que tem aqui? Não sei. Infelizmente, no nosso desenho não tem essa informação. Vamos colocar um raio de 10, tá? Vamos assumir que seja 10, por mais que a gente não tenha essa informação, tá? Fazendo isso, vamos aplicar os fillets que tem aqui nesse canto aqui, ó. Quanto seria? No nosso desenho está dizendo que é um raio de 0,5. O fillet ele sempre já vem como raio, tá? Então, o fillet aqui no esboço, pegamos, vamos aplicar 0,5 aqui, 0,5 aqui, vamos confirmar. Perfeito. Bom, aqui ó, eu tenho a distância daqui até aqui ainda, que eu tenho 3 milímetros. É isso? É isso no nosso desenho, né? Então, vamos pegar daqui até... Percebam que a cota vem desse ponto, ou desse ponto, tá? Então, vamos botar aqui 3 milímetros. E toda a parte de trás já ficou totalmente definida. Menos esse ponto aqui, que está solto ainda, né? E esse ponto a gente tem que é 5 milímetros daqui até aqui. Então, vamos colocar. Percebam que existe uma sequência para fabricar, para conseguir desenhar isso aqui. Se a gente sair colocando uma linha, já põe uma cota, mais uma linha, põe uma cota, isso tudo vai dificultar um pouco, tá? Ótimo. Temos essa parte já totalmente definida, então vamos começar a partir para a parte da frente, né? Vamos colocar uma cota que seria o comprimento dessa linha aqui que a gente tem, né?
16 milímetros. É isso? É isso, 16 milímetros. Perfeito. E nós temos também que deste ponto até neste ponto é 25 milímetros. Professor, meu desenho já deformou tudo, não tem problema. Vamos dizer que esse ponto aqui, essa linha aqui, são coincidentes, ele já voltou ao estado normal. Vamos dizer que este ponto e este ponto estão na vertical, ou aqui na vertical, né? Dizer que eles estão alinhados. E o que mais a gente tem de informação aqui dessa parte aqui, ó? A gente tem que daqui até aqui nós temos 5 milímetros. Perceba que já ficou totalmente definido e eu não coloquei nenhum dos fillets ainda, tá? Eu vou deixar eles para colocar mais agora no final. Mas vou concluir essa outra parte primeiro. Esse cara aqui já ficou totalmente definido, mas eu nem coloquei a cota de 5,4 que tinha. Vamos ver o que aconteceu aqui. Paralelo. É exatamente esse o meu problema. Na hora que eu cliquei, eu percebi que essa linha e aquela ficaram paralelas. Talvez elas sejam, talvez não. Isso foi a forma na qual eu desenhei, tá? Ó, então, vou voltar aqui, dá 2 Ctrl Z. Pessoal, não deem muito Ctrl Z, cuidem com isso, tá? Então, quando eu clico sobre uma linha, ele aparece esse monte de quadradinhos verdes. Essas são relações que existem em cada uma das linhas. No caso, nessa linha selecionada, existem duas relações. Existe uma relação de paralelo e uma de coincidente. Como eu vejo qual é essa relação de paralelo? Aqui na nossa árvore, ele mostra paralelo 2, tá? Então, se ele é o número 2, em algum outro lugar no meu desenho tem que ter um paralelo 2, que nesse caso está aqui. Então, quer dizer que essa linha e essa linha estão paralelas. Não é o nosso caso, então eu vou deletar. Eu posso selecionar ela aqui e deletar, ou eu posso selecionar o próprio quadradinho verde e dar um delete. Vou fazer a mesma coisa para essa de cima. Percebam que aqui a gente tem o paralelo 1, igual aqui, paralelo 1. Tá? Eu vou vir aqui e vou deletar o paralelo 1. Perfeito? Vou colocar agora uma dimensão. Só que, a dimensão aqui, ela não é dessa ponta até aqui. Percebam que é do raio. Então, eu vou aplicar um fillet de 1 milímetro, que seria um raio de 1 milímetro nessa ponta aqui, que é conforme ele pede. E eu vou botar a dimensão deste ponto aqui, ó, conforme está pedindo lá. Deste ponto até aqui eu tenho 5,39, ou seja, 5,4 milímetros, né? Se eu colocasse os dois paralelos, daria praticamente isso, daria os 5,39, então também não estaria errado, né? Mas vamos adotar que isso esteja certo agora. Perfeito, mas ainda não ficou totalmente definido, então vou dizer que esses dois pontos aqui também estão na vertical. Pronto, meu desenho ficou novamente totalmente definido, igual mostra aqui embaixo. Vou aplicar os fillets. Se eu aplicar um fillet, quanto é o fillet ali? Ele é de 0,5 ou 1 agora. Vou considerar 1 milímetro, já que eu não tenho bem certeza qual dos dois é. Vou aplicar um fillet aqui, aqui, aqui e aqui. Vou confirmar e pronto. Temos o nosso esboço totalmente definido. Opa, esqueci um fillet aqui. Vou aplicar esse também. Ok. Perfeito. Vou dar um ESC aqui para sair. E nós temos o nosso esboço totalmente definido. Professor, a ponta da linha de centro ficou azul. O ponto aqui, ó. Isso é um problema? Não. Linha de centro, eu posso colocar quantas linhas de centro eu quiser no meu desenho. Mesmo elas estando azul, tá? Isso não vai influenciar no resultado do meu desenho. Mas também não vai deixar ele totalmente definido, percebam. Como é só um ponto e é um ponto de uma linha de centro, ele ficou totalmente definido, porque ele sabe que esse ponto não influencia em nada. Mas para desencargo de consciência, vamos ligar ele aqui nessa linha. Pronto, totalmente definido. Então agora nós temos o nosso esboço, o nosso caminho concluído. Ok? Vamos dar um rebuild. E nós temos aqui o nosso perfil do nosso Clips. Se a gente procurar agora nos nossos planos, qual dos planos vai passar exatamente aqui nesse ponto? Esse daqui. Vai ficar perpendicular à nossa linha. Então é nesse plano que eu vou conseguir desenhar. Ok. Selecionei o plano. Qual é o plano? Direito.
Vou vir aqui e vou abrir um esboço. Vou dar um normal A. Tá lá a minha origem, ó. Eu vou pegar um círculo e vou desenhar na minha origem. Por mais que eu não sei bem onde eu estou desenhando, não estou vendo, vou desenhar na minha origem. Qual o diâmetro desse círculo? No meu desenho ele diz arame de 1 milímetro de diâmetro. Perfeito. Tá ali. 1 milímetro de diâmetro. Temos o nosso perfil. Vou dar também um rebuild. E nós temos nossos dois esboços desabilitados. Com isso, a gente vai vir em recurso e novamente vamos usar o comando ressalto base varrido, ou um comando de varredura, né? Então, selecionando, vou selecionar o nosso perfil, que seria o diâmetro de 1 milímetro do arame, e depois ele já selecionou automático aqui o nosso caminho. Vamos selecionar o nosso caminho. Tanto faz se eu clicar aqui, aqui ou aqui. Ele vai criar o nosso caminho. Vou confirmar. E aqui a gente tem o nosso Clips. Beleza, pessoal? Sugiro também, então, que vocês façam esse exercício e mandem para mim. Podem fazer ele assim, depois de concluído, vocês podem dar um print na tela, me mandar no WhatsApp, ou até quer salvar o arquivo e me mandar, pode salvar o arquivo e me mandar, não tem problema nenhum, tá? Daí eu já consigo visualizar. Beleza? Dá um rebuild aqui, eu não vou salvar. Certo, pessoal? Então, concluindo essa parte de varredura, eu gostaria de fazer alguns comentários também, tá? Relembrar alguns dados, algumas informações de parte básica de montagem, tá? Que eu vejo que ainda às vezes o pessoal tem uma certa dificuldade, então eu vou gravar também nesse vídeo, agora mostrando alguma coisa básica aqui na parte de montagem, tá? Então, vamos partir aqui de uma montagem básica. Só que antes de mais nada, antes de começar uma montagem aqui, a gente tem que ter o que montar, tá? Então, antes de fazer a montagem ainda aqui, vou cancelar, eu vou fazer uma peça, uma nova peça. Eu vou fazer o exercício da página 49, da apostila 1. Esse exercício também gostaria que vocês fizessem, acompanhassem, prestassem atenção em alguns pequenos detalhes que tem nesse exercício, porém são detalhes importantes. Vamos lá então. Exercício da página 49. Vou pegar aqui um plano frontal e eu vou começar a desenhar aqui a minha peça. Perceba que eu desenhei bem simples, bem mais ou menos, como diria. Percebo que essas duas linhas são iguais, então vou colocar uma relação dizendo que elas são iguais. Selecionei uma, segurei o Ctrl, selecionei a outra e disse que são iguais. Vou colocar um dimensionamento aqui dessa até nessa linha, dizendo que elas têm 100 milímetros e essa do meio com 50,5. Vou dizer que o comprimento total tem 190 milímetros e esse carinha aqui tem 6,5. Também vou dizer aqui que a base tem 75 milímetros e essa parte tem 10 milímetros. Pronto, meu esboço está concluído. Vamos vir em recurso, ressalto base extrudado. E no meu desenho não tem a dimensão da espessura. Faço com 10? Não. Pessoal, em alguns desenhos, talvez vocês não encontrem algumas informações. Porém, nesse desenho, ele tem ali uma informação extra. Ele está dizendo que essa peça é a posição 1. Posição 1 da montagem. E em cima da legenda, também tem uma tabela que tem algumas informações. E ali tem posição 1, posição 2, posição 3... E na posição 1 tem a descrição seguinte: chapa lisa 6,35 vezes 100 vezes 190. O que isso me diz? Bom, se a gente olhar para o nosso esboço, a gente vai ver que tem 100 milímetros de altura por 190 de comprimento. A gente só não tem a espessura. E ali na legenda, naquela tabela,
está dizendo que ela tem 100 por 190 por 6,35. 6,35 então seria a nossa espessura. 6,35 seria o equivalente a 1/4 de polegada. Tá? Então, para alguns componentes no mercado vai ser muito comum vocês encontrarem dimensões em polegadas. Vocês até podem encontrar o pessoal convertendo para milímetros, que é esse caso. 6,35, 4,76, 9,52 são dimensões em milímetro, porém são todas convertidas de polegada para milímetro. Tá? Também vai ser muito comum vocês ouvirem falar uma chapa de 1/4, de 3/16, de 3/8, tá? De polegada. Daí a questão apenas de converter. Perfeito. Tenho a minha primeira peça pronta da minha montagem. Vou salvar. Vou salvar onde? Pessoal, sugiro vocês criarem uma pasta, tá? Montagem, página 49. Peça 1 da montagem. E vamos salvar. Salvei, essa aqui é a minha peça 1. O que eu faço agora? Vou lá, novo. Então, vamos criar uma nova peça agora. Novamente, frontal. Por que frontal se a outra peça eu não monto ela exatamente na mesma posição? Se a gente for avaliar que a peça 1 está na vista frontal, então a peça 2 está na vista direita. E a peça 3 está na vista superior. Então, cada peça tem um plano certo para começar a desenhar. Depende da sua posição de montagem. Se eu fizer uma peça e eu já desenhar ela na posição certa, na hora de fazer a montagem vai ser muito mais rápido. Se eu fizer ela sempre no plano frontal, que é muito comum acontecer isso, na hora de montar eu vou ter um pouco mais de trabalho. Então, vamos desenhar ela no plano direito. Vou abrir um esboço e vou começar a desenhar. Vou desenhar ela exatamente conforme deveria ser a peça. Então, eu vou desenhar ela ao contrário do que está mostrando no nosso desenho. Professor, mas eu quero já desenhar igualzinho tá no desenho. Não tem problema, tá? Você pode desenhar. Vou até fazer o seguinte, eu vou desenhar igual tá no nossa apostila, para talvez não dificultar para o pessoal na hora de fazer o exercício. Beleza, temos aqui, novamente, vamos colocar as dimensões. A gente vê que essas duas são iguais, então vamos colocar essa relação, tornar iguais. A gente sabe que essa dimensão daqui até aqui são 100 milímetros novamente, e aqui nesse caso eu tenho 50 milímetros, diferente do outro que era 50,5. Aqui eu tenho o comprimento de 6,35, diferente do outro que era 6,5. E pessoal, muita atenção, essa linha não tem 190, o que tem 190 é dessa linha até nessa linha, tá? Se vocês botarem 190 aqui, a peça vai ficar mais comprida do que deveria, porque tem esses 6,35 para atrapalhar a nossa vida. Beleza? Continuando, temos 10 milímetros nessa extremidade e temos 75, que não é o comprimento dessa linha novamente, é deste ponto até nessa linha, 75 milímetros. Se eu colocar aqui, vai ficar maior também. Perfeito? Comento esses pontos porque são pontos onde o pessoal peca muito, tá? O pessoal acaba não prestando bem atenção nesses detalhezinhos e acaba fazendo o desenho um pouquinho diferente. Perfeito, vamos lá. Salvar não. Ressalto base extrudado. Com quanto eu vou extrudar? Olhamos na nossa tabela, 6,35, que seria 1/4 de polegada. Pronto, nós temos a nossa segunda peça concluída. E agora, o que a gente faz? A gente salva ela também. Salvar nessa mesma pasta como peça 2 essa. Peça número 2. Perfeito, temos aqui a nossa peça número 2. Arquivo, novo de novo. Nova peça.
Então agora eu vou no frontal, direito, superior, deixa eu ver, não, aquela peça 3, eu estou visualizando ela de cima, então plano superior. Vou começar e eu vou desenhar exatamente igual tá na apostila. Vou pegar um retângulo para facilitar e vou desenhar aqui. Eu vejo que essas duas linhas, percebam pessoal que eu abri um quadro de seleção, cliquei ali e vim para cá, peguei as duas, se eu viesse assim não pegaria nenhuma. Essas duas linhas elas são iguais, correto? E as duas linhas têm 68,7. Todo o meu esboço já ficou definido. Vamos aplicar um fillet de 10 milímetros. Já tenho aqui 10 milímetros marcados, senão é só marcar. Vou confirmar. Pronto, a peça já está quase finalizada. Com isso a gente vai pegar um círculo, desenhar aqui em qualquer lugar. Vamos pegar uma dimensão e vamos dizer qual é o diâmetro desse círculo. No nosso desenho a gente tem 14,5. Vamos pegar aqui uma linha até nessa. Vamos botar a dimensão de 30 milímetros. Distância dessa linha até nessa, 30 milímetros. Pessoal, vou apagar aqui e vou fazer essas duas cotas novamente para vocês perceberem um detalhe. No momento que eu clico daqui até aqui e ponho os 30 milímetros, a minha cota fica selecionada. Se eu tentar clicar aqui no centro de novo, eu vou arrastar aquela cota, porque ela já está selecionada, eu estou pegando ela junto, tá? Então, no momento que ela está selecionada, eu tenho duas opções para evitar de acontecer isso. Uma, clico em outro lugar primeiro, clico lá, depois aqui. Tá, e eu tenho a outra dimensão, ou aqui, depois aqui. Uma segunda opção, tenho a cota selecionada, clica no círculo, depois lá no outro ponto. Evita clicar em cima de uma cota que já está selecionada, que senão você vai acabar arrastando ela, percebam? E daí não vai funcionar, ele vai dar erro, vai acontecer alguma coisa que vai ficar meio estranho, conforme essa cota ficou. Perfeito? Então vamos colocar aqui, ó, 30 milímetros. Ok, vou vir em recursos, ressalto base extrudado. Aqui eu tenho 10 milímetros. Quanto deveria ser? Olho na minha legenda, em cima dela eu tenho uma tabela, posição 3. Posição 3 diz que tem 9,52. Professor, essas medidas quebradas, é que 9,52 é 3/8 de polegada. Isso é muito comum utilizar, conforme eu expliquei antes. Perfeito? Dá para usar tudo 10 milímetros? Dá. Só que vai ficar mais caro o teu projeto, para você conseguir achar uma chapa de 10 milímetros. Perfeito? Então tá bom, vamos salvar essa peça também. Salvar como peça número 3. Salvei. Bom, eu tinha começado antes ali uma montagem. Deixa eu ver aqui. Está aqui a minha montagem. Quem não começou, então podemos vir aqui, arquivo, novo, montagem. Vamos fazer, novo. No momento que eu abrir uma nova montagem, tá? O ambiente do Solid ele já traz aqui na árvore automaticamente, tá? Para iniciar a montagem, uma busca, para eu procurar os itens que eu quero. Para minha sorte, já estão os 3 itens aqui, mas na verdade não é sorte. Quando eu finalizei os desenhos, eu não fechei esses desenhos. Eu deixei eles lá abertos. E eu só fui lá e criei um novo. Então, como eles já estão abertos, eles estão aqui, já para eu encontrar eles facilmente. O primeiro deles eu seleciono. Se eu vir com o cursor aqui, ele vai estar livre, né? Não preciso clicar. Ou posso ir lá e clicar em qualquer lugar. Mas se eu der simplesmente um OK, ele vai se auto-posicionar. Tá? E eu tenho aqui a minha primeira peça dentro da montagem. Lembrando que aqui dentro da montagem, tudo acontece igual era lá no ambiente de criar as peças. A minha peça número 1 está aqui e tudo aqui dentro, tudo que eu fiz lá dentro daquela peça, ele vai estar mostrando aqui. O esboço, o recurso em geral. Posso fechar aqui a flechinha para não atrapalhar
e também não modificar nada naquela peça. Perfeito. Bom, professor, agora sumiu aqui na árvore onde eu inseria um novo componente. Perfeito. A gente tem alguns métodos para inserir um novo componente. Um deles é vindo aqui, ó, inserir componente. Tá? Se eu der um clique, ele volta a minha árvore aqui, tá? E eu consigo clicar no item 2, tá aqui ele, e dou um clique no meio da tela, nesse caso. Bom, se eu clicar nessa peça, que foi a primeira peça que eu coloquei, e tentar arrastar ela está fixa. Como eu sei? Porque a primeira peça tem um F na frente aqui, ó, um F de fixo. A segunda peça ela tem um sinal de menos. Sinal de menos porque se eu tentar clicar e arrastar ela, eu arrasto para qualquer lugar. Tá? Então ela está solta. Então por isso tem um sinal de menos aqui. Está solta. E o nosso objetivo é deixar fixo. Se eu clicar com a bolinha do mouse, o nosso scroll do mouse, e tentar mexer, eu mexo tudo. Eu giro toda a minha montagem. Tá? Se eu quiser girar só uma das peças, então eu venho aqui, girar componente. Aqui na nossa barra de montagem eu tenho mover componente, girar componente. Se eu clicar em cima da peça e arrastar, eu tenho mover componente. Se eu vir aqui e selecionar mover componente, eu tenho mover componente. É a mesma coisa. Tá? Então se eu clicar em girar componente, eu consigo girar ele e deixar ele mais ou menos na posição de montagem que vai ser montado aqui. Se eu tentar girar a outra peça, eu não consigo, porque a outra está fixa, conforme eu mostrei aqui na nossa árvore. Dei um ESC, saí. Aqui eu estou mostrando na minha árvore que eu tenho uma peça fixa. Não consigo arrastar ela, não consigo girar ela. Então, a nossa primeira peça, normalmente tem que ser a peça mais importante da nossa montagem. Se eu estou desenhando um carro, eu vou começar pelo chassi. Se eu estou desenhando uma bicicleta, pelo quadro. Se eu estou desenhando uma cadeira, pela estrutura dela. Não vou começar pelo assento. Não vou começar uma bicicleta pelo freio ou pela roda. Entende? Então eu começo pelo item mais estrutural, ou o item mais crítico, a carcaça ou a estrutura em si. Tá? Perfeito. Tendo duas peças, a gente vai ter que começar a montar. Professor, já posso jogar todas as peças aqui dentro para depois montar? Pode, ótimo. Já vai ter todas as peças. Porém, dificulta um pouco quando você tenta girar, arrastar uma peça. Elas se perdem um pouco nas 3 dimensões, tá? Então, às vezes você vai arrastar uma peça aqui, você pensa que ela andou 100 milímetros por lado, só que ela andou 10 metros. Então, ela ficou lá longe, perdida na sua montagem. Então, quanto menos peças soltas na sua montagem, melhor. Trabalha com uma de cada vez que você vai ganhar muito tempo. Bom, para fazer a montagem, a gente tem 2 métodos comuns de se utilizar. Tá? O primeiro deles é você selecionar numa face, por exemplo, essa face e essa vão estar alinhadas na mesma altura, então elas vão estar coincidentes. Então eu vou clicar em uma, tá? Ficou selecionada. Vou segurar o Ctrl, vou clicar na outra. No momento que eu soltar o Ctrl, ele aparece aqui na lateral aqui algumas opções. Tá? E ele aparece aqui a opção de coincidente, paralela, perpendicular, eu travar esse componente, dizer que tem uma distância entre eles, um ângulo entre eles. Tá? Então, o que eu quero nesse caso é só dizer que eles são coincidentes. No momento que eu digo que eles são coincidentes, tá? Eles já ficam alinhados aqui na altura. Tá? Se eu tentar arrastar para baixo, até aparece que ele ficou para baixo, mas na verdade não. Ó. Olha onde eu joguei ele. Vou tentar voltar lá para perto. Ó. Perfeito. Vou tentar de novo, vou jogar para baixo. Ó. Opa, beleza, né? Ó, na hora que eu dou 2 cliques aqui, onde é que foi parar as minhas peças? Uma bem longe da outra. Tá? E isso é bem difícil depois para você arrumar. Tá? Consegui aqui com muita sorte. Então tá bom. Agora eu vou mostrar para vocês um outro método, porque antes eu cliquei em uma, segurei o Ctrl, cliquei na outra e ele apareceu para eu dizer que ele era coincidente. Agora eu vou mostrar um método utilizando o comando posicionar, que tem aqui na barra montagem. Clicando no comando posicionar, eu não selecionei nada, não segurei Ctrl, não fiz nada. Eu clico em uma superfície, ela ficou até transparente, tá?
e eu clico na outra superfície que vai ser coincidente. Tá? Nesse momento ele aparece uma barra aqui no meio da tela, mostrando qual a escolha o Solid fez automático. Se não é essa escolha, você pode escolher uma outra. Mas nesse caso era aquela escolha. Normalmente o Solid sabe a escolha que ele está escolhendo. Ele faz só aquilo que a gente manda, mas ele tem até escolhas sábias. Tá? Então eu vou confirmar aqui no verde e eu tenho aqui ele totalmente fixo também. Só que o comando posicionar ele ficou aqui travado. Se eu quiser, agora é só eu clicar em outras duas faces. Vou fechar aqui só para a gente visualizar como ficou. Se eu tentar arrastar essa peça para cima, para trás, aqui, ó, eu não consigo. Ó. Pode ver que ele só está correndo nesse sentido, que é o único sentido que ele ainda está solto. E é o sentido que a gente tem que travar ele de alguma maneira. Talvez dizer que essa superfície e essa são coincidentes, ou essa e essa são coincidentes. Então, tenho que travar de alguma maneira. Podemos usar qualquer dos dois métodos. Eu vou usar segurando o Ctrl aqui, dizendo que essas duas são coincidentes. Perceba que ele gerou um encaixe aqui. Fixou as duas peças. Tá? E percebam que eu giro a peça o tempo todo. Isso é bom para visualizar, para ver se ficou certo, se encaixou na posição que você queria, se não gerou um sobreposicionamento, se uma peça não ficou por cima da outra. Muitas vezes você está desenvolvendo um produto. Você desenhou uma, veio aqui, montou a outra, uma ficou por cima da outra. Você tem que ir lá abrir a peça para visualizar, modificar. E isso gera trabalho, então é interessante sempre ficar girando a peça, movimentando ela e visualizando como ela fica. Perfeito? Vamos adicionar a nossa última peça. A primeira já tinha aqui na árvore e a gente escolheu. A segunda nós viemos inserir componente. A terceira nós podemos vir em janela. Janela a gente vai ver todos os desenhos que a gente tem aberto aqui. Ó. A gente tem a peça 3, a gente tem a peça 2, nós temos a peça 1. Nós queremos agora a peça 3. Eu vou colocar tudo horizontal, lado a lado, ou lado a lado vertical, tanto faz, vou botar horizontal. Tá? No momento que eu coloquei, ele abriu 4 telas do Solid, mostrando os 4 desenhos que eu tenho em aberto nesse momento. Se eu clicar numa peça, segurar e arrastar, eu vou conseguir largar ela lá dentro da minha montagem. Se eu clicar aqui em cima, também funciona. Tá? Coloquei 2, nem precisaria tudo isso. Então eu posso clicar em cima de uma e deletar. Sim. Perfeito. Ou clicar em cima aqui e dar um excluir. Também funciona. Vou montar essa peça agora. Vou selecionar a parte inferior, segurar o Ctrl e clicar nessa superfície. Dizer que são coincidentes. Bom, tá aqui. Eu poderia vir aqui encaixar ela bem bonitinha aqui. Pronto, ó, fechou. Só que ela ainda está solta, né? Percebo eu. Aqui na nossa árvore, se a gente perceber, a primeira peça está fixa e a segunda já não tem mais aquele sinal de menos. Não tem mais porque eu não consigo mais arrastar ela. Percebam? Eu clico e não consigo mais arrastar nem ela, nem a primeira. Tá? Então, enquanto elas estiverem livres, vão ter um sinal de menos na frente. Depois que elas não estiverem mais livres, já estiverem totalmente fixas, elas vão sumir esse sinal de menos. Beleza, vou usar o posicionar novamente para vocês verem como ele é. Vou dizer que essa superfície e esta são coincidentes. Ficou ali fixo. E vou dizer que essa superfície, pode ver que eu não cliquei em mais nada, deixei ativo. E essa superfície são coincidentes. Pessoal, percebam que eu uso muito zoom também. Eu aproximo das peças para ver o que eu estou fazendo. Tá? Eu sei que se eu vim aqui de longe, eu cuidar, eu consigo clicar naquela superfície. Mas se eu estiver aqui perto, é muito mais fácil. Eu chego e clico e eu não tenho que pensar, eu não tenho que ficar ali posicionando o mouse devagarzinho. Então o zoom também é muito importante para fazer essas aplicações. Clicando nesse último, fazendo esse último posicionamento, eu consigo perceber que a minha peça ela já ficou fixa também, pessoal. Então agora não tem mais nenhum problema, não tem mais nenhuma peça solta aqui na minha montagem. Perfeito?
Bom, pessoal, concluído essa peça, ela como uma montagem, não necessariamente eu vou fazer uma montagem de um equipamento inteiro. No caso, assim, eu vou desenhar uma retroescavadeira, já vou começar fazendo todas as peças tudo numa vez só. Não adianta, porque daí o pessoal não vai conseguir fabricar. Muitas vezes eu vou ter que desenhar peça por peça e vou ir montando elas aos poucos para conseguir fazer uma montagem do equipamento final. Percebam aqui, ó, que eu tenho uma estrutura e olha só o que eu tenho aqui embaixo, um pé, que seria aquele componente que a gente estava desenhando até agora. Esse componente aqui, ele serve para sustentar toda uma estrutura que pode vir alguma coisa sobre ela. Então, montando um pé apenas e salvando ele, depois eu posso inserir esse pé dentro de outras montagens. Então, no caso, que nem eu citei o exemplo, se eu vou desenhar uma retroescavadeira ou um equipamento muito grande, tá? Ele vai ser feito de várias montagens pequenas, certo? Então, para vocês perceberem, né, aqui eu tenho duas montagens, né, uma do pé, uma outra de toda essa estrutura, mas que toda essa estrutura ela pode ainda estar dentro de outra montagem. No caso aqui eu tenho todo um equipamento, onde eu tenho novamente o pé, toda aquela estrutura que a gente tinha visto, e eu tenho outras montagens ainda de outros componentes que são muito simples, cada um desses componentes. Vou abrir um deles qualquer aqui, só para vocês visualizarem. Bom, um componente simples é uma chapa com algumas dobras, que a gente vai ver logo em seguida na parte de chapas metálicas. Algumas pessoas já conhecem esses comandos. E fazendo peça por peça dessas, com comandos simples, a gente vai chegar numa estrutura grande, com vários componentes. Tá? Vou abrir uma outra peça qualquer aqui, só para vocês visualizarem. Tem uma outra pecinha aqui, com algumas dobras. Também é uma outra utilizando chapas metálicas. Então, vejam que uma retroescavadeira não se faz de uma peça só. Ela se faz de muitas e muitas peças, tá? Então, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo, a princípio, seria isso. Beleza? Fala, pessoal, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Desses detalhes aí que eu passei para vocês até agora. Peço então que esses exercícios que a gente fez de varrido e também de montagem, vocês façam eles e me mandem. Pode ser um print, pode ser próprio o exercício. Me mandando eles, a gente valida a presença de vocês, também o conhecimento que está sendo passado na apostila para vocês. Beleza? Um grande abraço aí e até o próximo vídeo. Valeu!